Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Bom estar de volta após esse pequeno período de férias, revendo os irmãos, adorando juntos com a Igreja Presbiteriana Betel. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago. Vamos continuar, chegamos agora no capítulo 5, e hoje nós vamos expor do verso 7 ao verso 11. Tiago, capítulo 5, temos sido grandemente edificados ao longo dessas exposições, pelo menos eu tenho sido bastante edificado com essa pequena carta de Tiago, uma carta, como nós vimos, geral, dirigida a várias igrejas. Possivelmente seja talvez o documento mais antigo do Novo Testamento, escrito talvez ainda na década de 40, mais antigo do que a maioria dos evangelhos e das outras obras do Novo Testamento, e que tem ricas lições para o povo de Deus de todas as épocas. Tiago 5, 7 a 11, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos silenciar, prestar atenção, acomodar o nosso coração nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém, a palavra do Senhor. Fica com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que nós temos de mais uma vez, como teu povo, abrirmos a tua palavra, reconhecendo que precisamos do Senhor, da direção do Senhor, da condução do Senhor, que precisamos ser ensinados pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não tirar os nossos olhos da tua palavra agora, porque é através dela que o teu Espírito regenera, conforta, transforma, corrige. E é por isso que precisamos muito do Senhor nesse momento. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você acha que viver nesse mundo é fácil? Viver em um mundo caído é muito difícil. Mesmo para aqueles que são cristãos, para aqueles que servem a Deus. Primeiro, nós não entendemos os planos de Deus com respeito à nossa própria vida. Nem sempre a forma como Deus dirige a nossa vida faz sentido para nós. Então nós temos essa dificuldade em entender os desígnios providenciais e soberanos de Deus para com a nossa própria vida. Temos dificuldades profundas interpessoais, pessoais também. Dificuldades espirituais, as nossas lutas que nós temos que travar contra o mundo, contra a nossa natureza pecaminosa, contra o diabo. Temos dificuldades externas, vivemos em um mundo caído, cheio de ideologias contrárias à palavra de Deus. Temos que lidar muitas vezes com a perseguição, com a opressão daqueles que não são cristãos. Temos que lidar muitas vezes com dificuldades eclesiásticas, sim. Às vezes nós desanimamos na própria igreja, enfrentando as lutas, as dificuldades. Não é fácil viver em uma comunidade de crentes, ainda que regenerados, mas formada por pecadores. O que fazer então? Às vezes nós nos sentimos profundamente decepcionados, tristes, amargurados, desanimados em relação à nossa vida.
E Tiago escreve para cristãos como você e eu, que vivem um mundo real, concreto, e que precisam desse mundo real e concreto entender a respeito daquilo que ele exorta aqui, para sermos pacientes, perseverantes, para entender que nós de fato somos peregrinos, estamos vivendo de passagem nesse mundo, para aprendermos a olhar para realidades mais profundas, para a vinda de Cristo, para a nossa prestação de contas diante dele, mas também olhar para o passado, para homens que viveram antes de nós, profetas, homens como Jó, que viveram antes de nós, que percorreram essa caminhada nesse mundo caído, mas que foram fiéis a Deus. E Deus então nos chama também a sermos fiéis. Agora vamos entender o contexto aqui desse texto. Nós vimos nos sermões anteriores que no capítulo 4, versículo 13, e o capítulo 5, versículo 1, Tiago vai exortar, e ele vai usar dois oráculos de advertência, dois oráculos proféticos, para advertir os seus leitores. Primeiro, no capítulo 4, versículo 13 a 17, ele adverte os mercadores, pessoas que planejavam em ganhar dinheiro e esqueciam de lembrar que Deus era soberano, que esqueciam de realmente colocar os seus planos na presença de Deus. Depois, no capítulo 5, do versículo 1 a 16, ele faz uma advertência, e no capítulo 5, versículo 4, ele lembra que essas pessoas, que aparentemente não tem ninguém por elas, elas têm o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, que defende, que cuida do seu povo. E após essas duas exortações, agora, no capítulo 5, versículo 7, Tiago retoma, ele volta para o seu público, chamando novamente de irmãos. Você vai encontrar no capítulo 5, versículo 7, essa palavra, sede, pois, irmãos pacientes. Então, ele agora, logo após fazer essa advertência contra aqueles ricos opressores que serão julgados, porque Deus está sempre atento aos clamores daqueles que são fiéis, dos sofredores. Tiago agora, então, vai apelar para os seus ouvintes a serem pacientes, a perseverarem. Sede, pois, pacientes, irmãos. E aqui nessa seção, do capítulo 5, versículos 7 a 11, nós temos a carta, é uma carta, mas aqui do versículo 7 a 11, nós temos o que era geralmente chamado de uma parênese. O que é uma parênese? Era muito comum no mundo greco-romano, a parênese consistia de uma seção cheia de aconselhamentos e exortações muito práticas. Obviamente é uma parênese cristã. Tiago, então, aqui vai trazer uma série de exortações muito práticas, sobretudo motivando a paciência, a perseverança daqueles cristãos. Agora vamos entender a estrutura do texto. É muito importante nós entendermos a lógica de um texto. E esse texto é muito fácil de entender porque ele tem três partes muito claras que servem como um marcador, literalmente, que é a palavra irmãos. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 7, ele diz irmãos, e aí ele vai fazer uma exortação. No versículo 9, mais uma vez, a segunda parte, irmãos. E no versículo 10, mais uma vez, a palavra irmão. Então, literalmente, o argumento tem três partes, ou seja, 3 vezes ele usa a palavra irmãos. 3 vezes ele vai usar a palavra irmãos. Agora, dentro de cada exortação dessa, irmãos, Tiago vai usar alguns verbos na forma imperativa, que tem essa ideia de trazer uma ênfase, uma injunção, uma exortação. Então, no versículo 7 e 8, ele vai usar, logo após a palavra irmãos, 3 exortações. A primeira é sede pacientes. Na língua grega é uma única palavra, em português precisou dessas 2 palavras, mas no grego é uma única palavra. Irmãos, sede pacientes, é a primeira exortação. A segunda está no versículo 8, quando ele repete, sede pacientes. E a terceira, fortalecei. Então, 3 vezes ele vai exortar, dizendo, sede pacientes, fortalecei. Na segunda parte do versículo 9, ele vai trazer a 4ª exortação. Irmãos, não vos queixeis. Não se queixem uns aos outros. É a 4ª exortação. E por último, versículo 10, a 5ª exortação, quando ele diz assim, irmãos, tomai por modelo, ou seja, imitem, tomem por modelo o sofrimento e a paciência
dos profetas. Então ele usa 3 vezes irmãos, usa 5 verbos exortativos, imperativos, instruindo, e ele vai usar 3 partículas, preste atenção no texto, que são muito importantes, que vai ser traduzido na sua Bíblia, no versículo 8, como a palavra eis, está aí no versículo 8, eis, está no versículo 9, eis, e no versículo 11, eis, que literalmente significa vê, presta atenção. Então a estrutura do texto é bastante simples, 3 partes, 5 verbos de exortação, 3 vezes ele usa essa palavra eis, presta atenção, para chamar a atenção daqueles leitores. Então qual é a ideia, qual é o argumento central desse texto aqui? Qual é a tese central? Se nós pudéssemos resumir em uma frase, nós poderíamos dizer que Tiago está ensinando sobre a importância da paciente perseverança na vida cristã. É isso que ele está ensinando. A importância da paciente perseverança na vida cristã. A importância da paciente perseverança. E se nós quisermos um título mais amplo, poderíamos dizer que ele está falando sobre a importância da paciente perseverança na vida cristã, enquanto esperamos a recompensa divina no retorno de Jesus. O tempo todo ele está lembrando, Jesus vai voltar e vocês precisam estar prontos. E nós nos preparamos nesse mundo. O juiz está às portas. Se preparem, sejam pacientes. Essa é a ideia. Então, vamos repetir aqui o tema, aqueles que quiserem notar, a importância da paciente perseverança na vida cristã. E há 3 ideias, como nós vimos no texto. Versículos 7 e 8. Sejam pacientes e firmes, porque a vinda de Jesus está próxima. Essa é a primeira ideia. Versículos 7 e 8. Sejam pacientes e firmes, porque a vinda de Jesus está muito perto. Fiquem atentos. A segunda, versículo 9. Não murmurem contra o outro, porque o dia do julgamento está chegando. Não fiquem murmurando um contra o outro. O juiz está às portas. E terceiro, versículo 10 e 11, imite o exemplo de paciência e perseverança dos servos do passado. Imite o exemplo deles, contemplando a sua bem-aventurança e a sua recompensa. Olhe para aqueles que passaram antes de vocês, aprendam com eles. Aqui é a terceira exortação. Agora vamos olhar para o texto e vamos expor verso por verso. Acompanhe comigo primeiro o versículo 7. Tiago começa então dizendo: irmãos, sede pacientes, porque a vinda, ou até a vinda do Senhor. Obviamente ele está falando da chegada, a palavra grega parousia, a ideia de chegada de Cristo, o retorno de Cristo. Sejam pacientes. E o que é ser paciente? O que é que significa isso, ser paciente? Geralmente nós temos uma visão muito equivocada da paciência. Nós pensamos na paciência como uma resignação de você, onde uma pessoa ela não age, ela fica parada no tempo. Aquela pessoa ela é paciente demais. A casa está caindo e ela está lá pacientemente aguardando. Mas não é esse o conceito da palavra. A palavra paciente, sobretudo na língua grega, aqui ela tem um sentido muito daquela paciência militante, ou seja, enquanto você espera e aguarda, você está esperando e aguardando, lutando, ou seja, crendo em verdades profundas. Então essa palavra paciência, ela aparece, esse verbo 10 vezes no Novo Testamento, e significa literalmente a ideia de ser longânimo, de perseverar, manter a tranquilidade durante o período de espera, demonstrar paciência mesmo em meio à adversidade, é você então confiar nas promessas de Deus, é você se manter íntegro, mesmo vivendo em um mundo caído, mesmo vivendo em um mundo mau. Você então aguarda, lembra-se que a vinda do Senhor está próxima. Então a paciência é muito importante nós entendermos, porque esse é um conceito muito desconhecido pelos cristãos. E o Novo Testamento vai ensinar 2 verdades muito importantes sobre a paciência. A primeira é que a paciência é um atributo de Deus e do próprio Jesus. Ou seja, Deus, enquanto seu ser, ele tem vários atributos. O que são atributos? Características. Deus é amor, ele é bondade, ele é justiça, ele é ira, ele se indigna contra o pecado, ele pune o pecado, ele é misericórdia, ele é onisciente. Então, essas são características do ser de Deus. E dentre essas características, a Bíblia fala da paciência de Deus. Deus é paciente.
E geralmente no Antigo Testamento, a ideia, e também no Novo, a ideia da paciência de Deus, está atrelada ao fato de que Deus retém a ira, de modo a dar a pessoas oportunidade de se arrependerem. Deus é paciente em aguentar pecadores. Ninguém aguentaria pecadores, a não ser Deus. Ninguém nos aguentaria, ninguém aguentaria você. Deus é paciente, muito paciente. E Paulo fala muito sobre a paciência de Deus. Vamos ver alguns textos que falam desse atributo divino. Por exemplo, Romanos 2,4. Paulo diz assim, Romanos 2,4: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Essa palavra longanimidade é a mesma palavra usada aqui por Tiago, ou seja, a paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que é que nos leva? Por que é que Deus nos salva? Porque Deus, Ele teve paciência. Lembre o tempo inteiro da sua vida sem Deus, o tempo que você não era crente, as coisas erradas que você fez, e Deus teve paciência. Foi por isso que Deus teve paciência em aguardar o momento certo onde Ele ia transformar a sua vida. Deus é paciente. Romanos 9:22, veja outro texto, diz assim: que diremos, pois? Romanos 9:22. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência ou longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, quando Deus planejou o mundo, às vezes nós perguntamos, por que Deus não destrói o mal? Por que Deus não acaba com tudo? Porque Deus é paciente. Deus fez planos eternos antes da fundação do mundo, então Ele suporta, Ele tem paciência até com os ímpios, com aqueles vasos que foram preparados para a perdição. Deus tem paciência. 1 Pedro 3,20 também fala a respeito disso, da paciência de Deus naquele período de Noé. Quando diz assim, 1 Pedro 3,20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade, ou seja, a paciência de Deus, aguardava nos dias de Noé. E quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Por que Deus esperou tanto tempo, não destruiu logo aquela nação rápido? Porque Deus foi paciente. Noé anunciou, pregou, e Deus foi paciente. Aguentou toda aquela desgraça e mazela daquela geração que depois ele acabou. 2 Pedro 3,9 fala também a respeito disso. Acompanhe comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Algumas pessoas, por que Jesus não veio logo, não já destruiu esse mundo, não já puniu toda a impiedade do mundo, não já estabeleceu o seu reino definitivo? E Pedro vai dizer, pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui convosco Ele está falando para os crentes. Deus é paciente até com os crentes, ou com aqueles que estão dentro da comunidade pactual, dentro da igreja. Deus é paciente, nos dando oportunidades de arrependimento. Deus é paciente. Deus é muito paciente. Jesus é paciente. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 1,16, veja o que Paulo diz. Paulo diz assim, olha, hoje eu sirvo a Jesus porque ele teve muita paciência comigo. Imagina as coisas terríveis que Paulo fez. Quantos cristãos ele não perseguiu? Quantas blasfêmias ele não deve ter dito contra Cristo? Blasfêmias no sentido contra o Evangelho, não reconhecendo Jesus como Messias. Diz o seguinte, Romanos 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, ou seja, paciência. Essa é a palavra grega, longanimidade. É a mesma palavra de Tiago, só que o nosso tradutor aqui traduz de forma diferente por longanimidade. Mas a palavra é a mesma, paciência. E servisse eu de modelo a quantos não de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está dizendo, eu sou um exemplo da paciência de Deus. Da paciência de Cristo especificamente aqui. Cristo foi muito paciente em me aguentar. Ele foi muito paciente, até aquele dia onde ele apareceu e me salvou. Esse é um atributo divino. Mas também a paciência é uma virtude cristã. E geralmente as virtudes cristãs, elas são imitações dessa paciência divina, do que Deus é. Então, por exemplo, lá em Efésios 4:2, quando Paulo diz o seguinte, que nós como cristãos devemos viver com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então, Efésios 4:2 fala da paciência como uma virtude cristã.
onde eu tenho que ser paciente com os meus irmãos. Da mesma forma que Deus é paciente comigo, eu tenho que ser paciente, porque quando nós estamos vivendo em igreja, não é fácil. Você tem que ter muita paciência. Muita paciência. Paciência com pecadores, paciência com pessoas que às vezes demoram a aprender as verdades do Evangelho, paciência com pessoas que têm dificuldade às vezes em mudar, paciência. Na verdade, Paulo vai dizer que a paciência é um fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade. É um fruto. Paciência é uma coisa tão difícil que só Deus pode produzir isso na nossa vida, no fruto da paciência. Agora nós vamos voltar para o texto de Tiago, porque agora nós entendemos o que é de fato a paciência. Vamos voltar lá para Tiago 5:7. Então, essa exortação é muito clara. Tiago está dizendo: meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Até onde vai a nossa paciência? Bom, até a vinda do Senhor. Até você lembra que o Senhor vai voltar. Então, enquanto você estiver vivendo esse mundo não será perfeito. Será um mundo de lutas, de aflições. Vamos experimentar dor, morte, sofrimento, separação, choro, alegrias também, muitas. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós temos que ser pacientes, aguardando a vinda do Senhor. E ele agora vai dar uma ilustração. Veja o versículo 7. Eis, vejam, literalmente significa isso. Vejam, preste atenção. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Agora ele vai trazer uma ilustração muito comum, onde ele viveu, sobretudo dentro daquele mundo da bacia oriental ali do Mediterrâneo. Era muito comum tinha as chuvas temporãs, que é as primeiras chuvas, que aconteciam geralmente no mês de meados de outubro e meados de novembro, era a primeira chuva. O lavrador via aquela primeira chuva, então ele começava a preparar a terra, até vir a última chuva, que geralmente via no mês de março e abril. E enquanto não vinham essas duas chuvas fundamentais, o lavrador precisava trabalhar, ele não podia ficar parado. E esse é o ponto aqui da ilustração. Então ele diz assim: olha, enquanto o Senhor Jesus não vem, nós que estamos nesse intervalo da sua primeira e a sua segunda vinda, nós temos que ser pacientes e fazermos o nosso trabalho, e vivermos a nossa vida, e confiarmos nele, confiarmos nas suas promessas, e vivermos os valores do reino. Então, enquanto o Senhor não vem, enquanto ele não vai estabelecer um mundo perfeito, vamos vivendo, confiando nele, nesse mundo imperfeito. Lembre-se do lavrador. E ele, inclusive, vai usar uma palavra interessante aqui, quando ele diz que ele aguarda com paciência o precioso fruto, ou seja, há um fruto precioso para aquele que é paciente, que vai ser a recompensa do Senhor. Então, assim como o lavrador não sabe que hora Deus vai mandar a chuva, a forma do crescimento da planta, nessa vida nós estamos do mesmo jeito, nós não sabemos nada da nossa vida. Aquilo que Eclesiastes 9:1 diz: você não sabe nada do futuro, você não sabe nada do amanhã. Você só sabe que você vai se encontrar com o Senhor. E Tiago diz assim, então sejam pacientes até se encontrar com o Senhor. Sejam pacientes. E ele continua, no versículo 8, ele vai repetir mais uma vez: sejam vós pacientes. Vocês também, sejam pacientes. E agora vem no versículo 8, o terceiro verbo exortativo: e fortalecei o vosso coração. Fortalecer, literalmente, na língua grega, aqui a ideia de ficar firmes. Fiquem firmes. Firmes. Não vacilem, não percam a fé. Não se resignem, não sejam pessimistas em relação à vida e nem mesmo ao sofrimento. Sejam pacientes. Firmem o coração em Cristo, nas promessas do Senhor. Estejam firmes. Confiem no Senhor, naquele que salvou vocês, naquele que cuida de vocês nesse mundo marcado pelo pecado, pela queda. Fortaleçam o coração de vocês. E geralmente, quando nós estamos vivendo em um mundo caído, o tempo todo no nosso coração, as circunstâncias da vida vão enfraquecendo o nosso coração, não é? Notícias ruins, aflições familiares, perdas.
coisas novas que mudam tudo na nossa vida, problemas emocionais, o nosso coração, as nossas pernas vão tremendo. E Tiago diz assim: fiquem firmes, guardem o Senhor, sejam pacientes. E ele então vai dar a razão por isso. E aqui, no versículo 8, observe aí no versículo 8, ele vai dar uma razão muito clara. Pois a vinda do Senhor está próxima. Fiquem firmes, sejam pacientes, a vinda do Senhor está próxima. E agora Tiago ele vai usar uma coisa, às vezes eu explico esses detalhes porque ajudam a entender melhor alguns detalhes da língua grega. Esse verbo que ele usa, próxima, a vinda do Senhor está próxima, ele usa uma forma do verbo que nós chamamos no grego perfeito. E esse verbo perfeito significa que ele é uma forma intensiva que enfatiza os resultados contínuos no presente. Ou seja, é algo que aconteceu, mas que agora esses resultados do passado, eles continuam no presente de uma forma completa. E por que isso é importante? Porque ele está dizendo, e olhe para o texto novamente, a vinda do Senhor está próxima. Ele está dizendo, a vinda do Senhor já começou. Deus, quando enviou Jesus a primeira vez, ele já adiantou o seu relógio escatológico. Jesus já veio. E hoje nós vivemos os efeitos dessa primeira vinda. Ele nos salvou, morreu, comprou um povo na cruz, salvou a mim, salvou a você, nós que éramos gentios. E agora essa vinda está mais perto, ou seja, nós estamos vendo esses resultados. Então o que Tiago está dizendo, olha, a vinda do Senhor está próxima, porque ao longo do tempo ela está se aproximando, cada dia essa vinda está se aproximando. Continuamente nós estamos sendo lembrados disso. Aquilo que foi feito, foi feito. O que Jesus prometeu, está feito. Ele morreu e prometeu que ia voltar. Está próximo. E cada dia vai se aproximando. Enquanto ele não volta, nós temos que estar firmes e sermos pacientes. É assim que Tiago, então, conclui essa sua primeira sessão. O Senhor Jesus está muito perto. Cada dia, o relógio escatológico de Deus está dizendo, você vai se encontrar. E, obviamente, nós podemos nos encontrar com Deus, não apenas quando Jesus voltar, mas se nós morrermos, nós nos encontramos com Cristo. O tempo todo, sejam pacientes. Firme o coração, está perto. E agora no versículo, vamos lá, o versículo 9, vem mais uma, irmãos aí, a segunda parte do texto. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Ou seja, a palavra queixar literalmente vem de gemer, de murmurar, de resmungar. E esse era um problema terrível que estava acontecendo ali naquelas igrejas, onde os cristãos estavam resmungando, reclamando, brigando uns com os outros. Havia o problema da língua que ele fala antes. E Tiago então está trazendo essa ordem, irmãos, parem de gemer, de resmungar, parem de se queixar uns dos outros. Pare de se queixar, pare de falar mal do seu irmão, pare de falar mal da sua igreja, pare de se queixar. Não se queixe, não se queixe. E ele vai dar uma razão muito forte que está aí no versículo 9, para não seres julgados. E essa forma grega é a ideia de a fim de quê? Ou seja, indica um propósito muito claro. Por que você não pode se queixar e viver falando dos irmãos? Porque você vai ser julgado também por Deus, inclusive pela sua língua. Com a balança que você estiver balançando os outros, e muitas vezes fazendo conjecturas erradas e equivocadas a respeito de outras pessoas, você também vai ser julgado por Deus. Deus vai julgar você. Então tenha cuidado, porque Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra dentro do trono de Deus. Não é cada ato, é cada palavra, cada pensamento. E Tiago está dizendo, irmãos, não façam isso. Parem de murmurar para que vocês não sejam julgados.
E mais uma vez ele vai concluir. Veja o versículo 9. Com o eis, preste atenção. Esse eis significa, na língua grega, é uma interjeição de preste atenção. Observe. Vejam, o juiz está às portas. E mais uma vez esse verbo está nessa forma perfeita, indicando isso. Ou seja, o juiz, a ideia aqui é interessante, porque é um juiz que se levanta e vai se aproximando da porta, e a qualquer momento a porta pode se abrir. O juiz, que é Deus, está às portas. A qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada aqui, ou o Senhor Jesus voltar a qualquer momento. Então pare de falar mal dos irmãos. Veja, o juiz, aquele que vai julgar vocês, está às portas. Tenham cuidado. O retorno, essa ideia de juiz à porta, o retorno é iminente. Em qualquer momento Jesus pode voltar ou você se encontrar com ele. Obviamente aqui o foco de Tiago era muito mais esse segundo retorno de Cristo, mas nós temos que nos lembrar também que nós podemos morrer e nos encontrarmos com Cristo e vamos prestar contas da nossa vida. Então pare de murmurar. Enquanto o Senhor se prepara para realizar esse julgamento, nós temos que lembrar que Ele já começa nessa vida, Deus já começa a nos tratar, nos preparar para a eternidade. O juiz está muito perto e você vai prestar contas de tudo a Deus. Às vezes nós ficamos muito preocupados quando vamos fazer uma coisa errada, pensando no que a outra pessoa vai dizer, não é assim? Você pensa, o que é que o pastor vai pensar? O que é que aquele meu irmão... Deixa eu fazer isso escondido porque ninguém está vendo. Ou aquilo que você faz lá no seu quarto. Mas existe um juiz que tem olhos santos que veem tudo. Tudo. Não apenas quando você fala mal do seu irmão, mas quando você pensa mal dele. Às vezes a gente geralmente pensa muito no murmurar ou falar. Mas aquilo que está no nosso coração. Tiago diz assim, cuidado, irmãos. E agora vem a última parte do texto, versículo 10 e 11. Terceira vez ele diz, irmãos, tomai por modelo. Esse verbo tomai ou recebei por modelo é, mais uma vez, uma forma imperativa. Tomai por modelo. Essa palavra modelo, esse verbo, esse substantivo, aliás, exemplo, deriva do verbo mostrar e representa geralmente um padrão destinado a imitar algo que era feito, geralmente uma obra de arte no mundo da época, para que alguém imitasse. Então ele diz assim, irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas. Lembrem aqueles que viveram antes de vocês, daqueles profetas do Antigo Testamento. Você lembra como eles sofreram? E ele continua dizendo, os quais falaram em nome do Senhor. E aqui Tiago nos ajuda a entender esse conceito de paciência. Daquilo que eu expliquei como sendo uma paciência militante. Enquanto aqueles profetas viveram nesse mundo caído, eles pregaram o Evangelho, eles denunciaram o pecado, eles denunciaram governantes, eles denunciaram estruturas injustas do mundo, eles não ficaram calados, mas eles sofreram pela sua fidelidade a Deus. Então nós temos que nos lembrar do sofrimento desses homens e da paciência. Ou seja, eles aguardaram, eles foram fiéis, eles não desanimaram, mesmo quando muitos tiveram a sua vida ceifada. Veja a vida, por exemplo, de Jeremias, veja o sofrimento daquele profeta, denunciando o pecado do seu próprio povo, Ezequiel, Isaías e tantos outros. E Tiago está dizendo, olhe não apenas para o futuro, para a vinda de Cristo, olhe para o passado, veja pessoas que vieram antes de vocês, profetas que sofreram. Mas eles falaram em nome do Senhor, eles não tiveram medo, eles tiveram a coragem de falar, de servir ao Senhor, em meio ao mundo mal, mesmo quando eles estavam vivendo debaixo de opressão, de sofrimento. Eles foram fiéis. Imitem eles. Veja o exemplo deles. Recebam esse exemplo. Imitem. Esse é um padrão maravilhoso. E às vezes nós achamos que a nossa vida cristã, e esse evangelho da prosperidade, infelizmente, tem destruído a essência do cristianismo. Esse evangelho da prosperidade, o evangelho coach, onde nós realmente achamos que a nossa vida será uma vida sem nenhum tipo de problemas.
Nós achamos que será tudo muito fácil, porque você creu em Cristo, afinal de contas, você não vai enfrentar nenhuma luta nesse mundo. Não, isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos ensina, sim, a crermos que Cristo está conosco em meio às lutas, aos sofrimentos, e nós devemos então ser pacientes, firmes, e estarmos dispostos a sofrer por causa de Cristo, desse mundo caído. Esse é o Evangelho. É seguir o caminho que o próprio Jesus seguiu. Sofrimento, mas no final vitória. Essa é a vida cristã, irmãos. E Tiago está lembrando isso. E agora, no versículo 11, ele mais uma vez vai usar a partícula eis. Ou, veja, preste atenção. E uma tradução seria: considerai bem-aventurados aqueles que perseveram firmes. Considerai. O verbo aqui, macarios, que tem essa ideia, né, de bem-aventurado. Mas aqui é verbo, ou seja, considerai, seria uma tradução, considerai bem-aventurado, que é traduzido por felizes. Jesus havia falado das bem-aventuranças. E possivelmente essa é a ideia que Tiago está lembrando aqui das bem-aventuranças. E Jesus havia dito que dentre os bem-aventurados seriam aqueles que sofreriam por causa do nome dele. Bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos. Jesus diz: vocês são felizes segundo Deus, felizes aos olhos do mundo. E Tiago está dizendo, então, veja, preste atenção, vocês consideram por bem-aventurados aqueles que perseveram, e aqui ele vai usar outra palavra, que é a ideia de perseverar, que é essa ideia de resistir, de ser capaz de suportar em circunstâncias difíceis. Tiago está dizendo, vocês não consideram aqueles que, por bem-aventurados aqueles que perseveram? Parece, segundo alguns estudiosos, que Tiago está fazendo uma ironia, diz assim, e agora vocês acham que vocês não vão sofrer? Se vocês acham que os outros são bem-aventurados porque sofreram? Veja a história dos apóstolos, veja como todos eles, quase todos eles foram martirizados. Essa é a história do povo de Deus. Então nós consideramos bem-aventurados aqueles que perseveraram firmes, ou seja, eles continuaram firmes apesar do sofrimento. E nós achamos que a nossa vida vai ser diferente. Considerai por felizes os que perseveraram firmes. E agora ele vai falar um exemplo específico de Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó. Ainda que a palavra apareça aí, seja paciência, mas é uma outra palavra grega, não é a mesma para paciência que Tiago vem usando até aqui. Ele vem usando uma palavra, que eu expliquei, paciência, mas a palavra que ele usa aqui é a palavra literalmente perseverante. Ele vai usar o verbo aqui no versículo 11, considerai por felizes os que perseveram firmes e tendes ouvido da perseverança de Jó. Jó foi alguém perseverante. Perseverante. É porque a palavra perseverante e paciência algumas vezes são traduzidas, aliás, a palavra perseverante algumas vezes é traduzida por paciência. Mas aqui a ideia é de uma resistência paciente, de uma firmeza, perseverança. Porque geralmente quando a gente lê esse texto, diz assim, mas Jó não foi paciente, pastor. Jó reclamou tanto quando ele estava sofrendo, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas essa não é a ideia aqui que Tiago está querendo trazer. Ele está dizendo, vocês ouviram a perseverança de Jó. Em todo o seu sofrimento, Jó continuou firme ali nos caminhos do Senhor. Mesmo quando ele lutou com Deus, mesmo quando ele não entendeu o sofrimento que estava vivenciando. Obviamente, quando a gente lê o livro de Jó, é muito fácil a gente dizer assim, bom, é simples, Deus permitiu que Satanás fizesse uma série de coisas más na vida de Jó. Mas Jó não sabia de nada disso. Jó era um homem temente a Deus e de repente ele viu a vida dele virar de ponta cabeça. Ele perde tudo que tem, ele perde os filhos, ele é acometido de uma terrível doença. Um homem que é temente a Deus, e ainda 3 amigos vêm e dizem assim, olha, você fez alguma coisa, tem alguma coisa escondida na sua vida, algum pecado grave, porque Deus deve estar punindo você. Tem um amigo dele, um dos amigos, inclusive era um carismático da época, dizia, eu tive uma visão, e é alguma coisa aí, Jó, que você fez. E Jó diz assim, não, mas Jó diz assim, eu sou um pecador, mas não há nada
que eu tenha feito que mereça esse juízo tão pesado de Deus. De fato, ele estava certo. Deus tinha planos que Jó não compreendia. Mas o que Tiago está apontando aqui é que Jó, ele perseverou. E ele continua, tendo ouvido da perseverança de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Fim aqui é a palavra grega, que é a ideia de propósito. Então Jó, ele está dizendo, vocês viram qual era o propósito de Deus em Jó? E nós lemos hoje no início do culto, qual era o propósito de Deus para Jó? Deus queria se revelar de uma forma muito mais profunda, muito mais gloriosa. E Jó vai reconhecer isso assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele ouviu a voz de Deus, ele teve uma experiência muito profunda com Deus, que superou todo o seu sofrimento. E é isso que ele está dizendo assim, vocês viram o propósito de Deus em tudo isso, no sofrimento dele. E ele vai concluir, dizendo o seguinte, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus, ele é sempre misericordioso e compassivo, e essas duas expressões, elas eram muito usadas dentro da ideia de pacto, de aliança. Deus, ele é muito bondoso, ele é muito compassivo com o seu povo, ele nunca esquece do seu povo, ele nunca vai esquecer do seu povo, embora nós nem sempre saibamos os desígnios de Deus. Tiago já havia falado disso, no capítulo 1, no versículo 2 a 4, quando ele diz assim, irmãos, tendo motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Deus usa as aflições desse mundo, as circunstâncias desse mundo, para nos tornar mais completos, mais dependentes, mais parecidos com Cristo. Deus usa as próprias aflições para fazer isso. E Tiago está dizendo assim, Deus usou de misericórdia, Deus foi compassivo com Jó, Deus mudou, mas ele foi perseverante. Lembre-se de Jó, ele foi perseverante. Obviamente, quando nós nos lembramos, Tiago obviamente está se referindo aos profetas do passado, está se referindo de Jó como exemplos de perseverança, mas nós também podemos nos lembrar da própria perseverança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém tão perseverante como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi profundamente perseverante. Ele renuncia à sua glória, ele enfrenta a cruz, ele enfrenta não apenas o sofrimento físico, mas a própria justiça, a própria ira de Deus em nosso lugar. Ele experimentou aqueles momentos negros, como ali no Getsêmani, mas ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele foi perseverante, e Deus lhe deu vitória. Ele ressuscitou, ele está vivo, está sentado à direita de Deus, intercede por nós. E é por isso que o autor dos Hebreus diz assim, quando você se aproximar de Cristo, não se aproxime de alguém que não sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o sofrimento extremo. E nós temos que nos lembrar do nosso Salvador, confiar nele, na obra dele, e no que ele fez e continuou fazendo por nós. Durante a Guerra dos 30 Anos, uma terrível guerra do século XVII, de 1618 a 1648, terríveis guerras religiosas que varreram a Europa, sobretudo entre católicos e protestantes, e essa guerra só terminou com a paz de Westfália, mas durante essa guerra, o pastor alemão Paul Gerhardt e sua família, eles foram forçados a fugir de casa. Era uma guerra terrível. E uma noite, enquanto eles estavam em uma pequena pousada, em uma vila, fugindo de casa, porque eles eram obviamente protestantes, sem teto, com medo, a sua esposa então começou a chorar compulsivamente. Ela entrou em desespero. Ela havia perdido tudo, casa, lar, família, estava agora fugindo. E o pastor então conforta ela, lembra ela das promessas de Deus, da promessa da Escritura, lembra que Deus está sempre nos guardando, e a sua esposa finalmente se acalma, mas quando a sua esposa sai e vai deitar, ele mesmo desaba, porque na nossa vida é assim, não é?
Às vezes nós vemos alguém que está do nosso lado, alguém que nós amamos, que está sofrendo, e nós confortamos, e nós trazemos palavras de encorajamento, mas pouco tempo depois, nós também lá no nosso quarto, desabamos. E nesse momento de muita dor, onde ele sentiu aquilo que ele chama a hora sombria da vida, ele então pegou a caneta e escreveu um hino, que é muito famoso e que trouxe conforto a muitos. E a letra diz o seguinte, abre aspas, entregue aos ventos seus medos, tenha esperança e não se desanime. Deus ouve seus suspiros e conta suas lágrimas. Deus levantará sua cabeça. Através de ondas, nuvens e tempestades, Ele gentilmente limpa o caminho. Espere o tempo dele, então a noite logo terminará em um dia alegre. Espere o tempo dele, então a noite logo terminará em um dia alegre. A noite terminará em um dia alegre. Essa é a esperança na vida cristã. Pode ser que a nossa alegria seja, a noite alegre seja aquele momento onde você vai morrer e se encontrar com Cristo. É possível que seja a noite alegre. É possível que a noite termine e o dia alegre seja Deus resolver o seu problema, aquilo que você orou, pediu por aquela cura, e Deus em seu poder fazer isso, curar, responder a sua oração, e aí foi o seu dia alegre. Pode ser que o seu dia alegre seja como de João Batista na eternidade. Qual foi o dia alegre de João? Lembra de João Batista? Um homem temente a Deus que pregou o evangelho e morreu ali naquela prisão decapitado. Nos lembrando que nós fomos criados não para sermos felizes, como se a felicidade fosse o alvo primordial da nossa vida. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E a felicidade é uma consequência disso. Mas o dia final alegre, lembre-se disso, meu irmão, nunca esqueça. O dia final alegre só será quando Jesus voltar. Quando Ele instaurar um mundo perfeito, um mundo de paz, um reino perfeito. Aí finalmente nós vamos viver em um mundo onde não haverá mais noites escuras. Assim, quando Jesus não vier, anime-se, coloque-se nas mãos de Deus e espere pelo tempo do Senhor. Lembre que você é um peregrino. Cante a canção da noite, aguardando esse dia glorioso. O dia alegre do Senhor. Mas é possível não apenas esperar o dia alegre, é possível inclusive se alegrar em meio ao sofrimento do Senhor. Eu creio que esse é o maior desafio na vida cristã. O autor George Matheson, ele diz exatamente isso. Nós, abre aspas, nós comumente associamos paciência com deitar. Nós pensamos nisso como um anjo que guarda o leito do inválido. No entanto, há uma paciência que eu acredito ser mais difícil, é a paciência de poder correr, deitar-se no momento da tristeza, ficar quieto sob o golpe das adversidades, implica uma grande força, mas eu sei de algo que implica uma força ainda maior, o poder de trabalhar sob o estresse, ter um grande peso em seu coração e ainda lutar e prosseguir, ter uma angústia profunda em seu espírito e ainda executar as tarefas mais diárias da vida. E se alegrar no Senhor, mesmo em meio às lutas, diariamente. Lembrando do que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Isso é algo semelhante a Cristo. Exercitar a paciência, enquanto nós estamos vivendo o nosso dia difícil. Exercitar a nossa alegria no Senhor, ter coragem para viver. Nós precisamos, irmãos, disso. Nosso Deus, Ele é soberano, é paciente, e nós devemos imitar a Deus, devemos exercer essa paciência como uma virtude cristã. E para isso você precisa, e nós precisamos desse fruto do Espírito, nós precisamos nos aproximar de Deus, porque quando nós estamos distante de Deus, nós nos desesperamos. Talvez você esteja desesperado nessa manhã. E você precisa se aproximar de Deus. Enquanto o Senhor não vem, nós devemos ter essa atitude de paciência militante, como os profetas tiveram, a coragem de também denunciar o erro, o pecado, as ideologias pecaminosas desse mundo, um mundo cheio de
ideologias erradas, equivocadas. E nós temos que ter essa identidade como povo de Deus em um mundo tão bipolar como nós estamos vivendo. Nós temos que ter a coragem de anunciar a verdade do Evangelho. Nós não podemos estar ligados a ideologias ou partidos como se fossem ídolos. Nós temos que ter essa coragem dos profetas para denunciar o erro, o pecado, chamar o errado de errado. Mas também ter essa paciência, essa perseverança, aliás, confiante de Jó, confiar no Senhor quando nós não entendemos. E até a vinda do Senhor, eu e você somos chamados a afirmar o nosso coração. Na única coisa firme que existe nesse mundo, meu irmão, só existe uma coisa firme nesse mundo. E não somos nós. A vida é uma areia movediça e a única coisa firme é o Senhor Jesus. Se firme em Cristo, naquele que é imutável, naquele que é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. E em meu sofrimento, lembre-se desse Deus cheio de compaixão e misericórdia, que tudo faz com um fim, com um propósito, mesmo que nós não entendamos. E aguarde a vinda do Senhor, quando finalmente esse mundo perfeito será restaurado. Se você está aqui nessa manhã e não é um crente verdadeiro, a vida vai trazer a você muito desespero, muito desespero. Viver sem Cristo é desesperador. Você precisa se arrepender dos seus pecados, ir até Cristo, recebê-lo não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida, para que você possa viver e aprender a ser paciente nesse mundo, perseverante nesse mundo. Mas se você já é um cristão, lembre-se desse ensinamento, dessas exortações. Seja paciente, seja firme, não murmure, não seja como o povo de Israel. Lembre-se dos exemplos do passado, lembre-se acima de tudo do seu Salvador. E peça que mediante o Espírito Ele produza no seu coração paciência. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos a sua palavra. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. E agora nos colocamos diante de Ti, pedindo a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Ó Senhor, que o Senhor visite aqueles corações que peregrinam muitas vezes de forma sofrida nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a encontrar em Cristo esperança, vitória, solução para os seus problemas, alegria. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.